saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar aqui. Estive aqui no dia da inauguração e depois recebi o convite do irmão para estar aqui. Sempre que todos convidados, sempre que tivermos também uma oportunidade de estar com o irmão, porque para nós vai desenvolver mais um trabalho do Senhor está vindo e no favor. Isso é para a glória do nome de Jesus. Já começar a fé, pedido de uma palavra das Bíblias, o livro do profeta Jeremias, graças a Deus, no capítulo 18. Meus queridos irmãos, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é santo. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Eu me encontro feliz, porque se há uma coisa que eu muito amo, irmão, é ver a igreja nova se convertida. Se é uma coisa que eu gosto, eu estou convertido na igreja. E para a minha alegria, eu posso contemplar aqui o Cristo, hoje, esse jovem bonito que está, ele tem uma semana que está caminhando. Uma semana que ele decidiu, optou em andar com Jesus. E eu disse a ele, eu estou pensando de domingo para pregar, eu gostaria que você fosse comigo. E ele disse, não, vou aqui, pastor. Ele esteve na igreja sábado passado, domingo, ontem, está aqui hoje. E eu vou à oração do irmão em favor dele, para que ele permaneça na presença de Deus, um jovem ainda de 17 anos, né? E que hoje, irmãos, a juventude permanecerem na presença de Deus. Nós, como pastores, o nosso desejo é que tenha criança na igreja, adolescente, jovem, e o jovem se torne adulto na igreja, obreiro, e esteja sempre na casa do Senhor. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Então a igreja ela deve sempre orar pela juventude da igreja. Sempre nas suas orações, ora pela mocidade, ore pela juventude na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, Jeremias 18, nós vamos ler desde o primeiro versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou-o a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos em fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Toma assento, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos que quando Deus me dá essa palavra, foi na quinta-feira à noite, eu estava na igreja em oração, e nós, como pastores, temos algumas experiências com Deus diferentes. Irmão, eu sei, já vai começar a trilhar o caminho dessas experiências, né, pastor? Meus irmãos, eu comprei os joelhos e ele estava bastante angustiado. E eu orava a Deus e apresentava algumas situações da igreja. E eu disse para Deus: Deus, olha essa situação. Deus, olha essa causa. Deus, olha essa perseguição. Deus, olha este levante. Ah, Deus, eu sou teu servo, tu sabes que eu tenho que dedicar minha vida a servir ao Senhor. Deus, tem misericórdia. E Deus falou fortemente comigo naquela hora e disse assim para mim: por que você está preocupado excessivamente? Por que você está agora com o teu coração
Deus, então toma o meu barro. E comecei, irmãos, a citar nomes. E a dizer: Deus, toma esse barro, toma mais esse barro, toma esse outro barro, toma mais esse. E meu coração encheu-se de alegria. E Deus falou comigo assim: deixa comigo, porque eu sei trabalhar. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, Ele não é um Deus alheio à nossa vida, ao nosso cotidiano. Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele é um Deus que está ao nosso lado todos os momentos. Este é o nosso Deus. Nós somos o barro, mas Ele é o oleiro. É Ele quem é o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, quando me dar essa palavra, eu comecei a falar com Deus, a escrever algumas coisas. A mensagem que quero pregar aqui nessa noite é o tema: o vaso e o oleiro. Fique com teus ouvidos atentos, bem apercebidos, porque Deus, Ele tem uma palavra para falar conosco nessa noite. No capítulo 18, versículo 4, o Senhor diz assim: com o vaso que Ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou-lhe outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Do oleiro em fazer. Meus queridos irmãos, o profeta Jeremias, a sua história, todos os leitores da Bíblia sabem e conhecem muito bem como este jovem, na presença de Deus, tivera um ministério muito relevante diante do Senhor nosso Deus. Jeremias, o significado do seu nome, existe aí algumas divergências. Alguns dizem que o significado do nome de Jeremias é suprir Deus. Outros dizem que o significado do nome de Jeremias é Jeová exalta. Bom, isso também não tem muita importância. Mas, meus irmãos, o profeta Jeremias, ele nasceu no ano 650 antes de Cristo. Ele nasceu num lugarejo chamado Anatote, cerca de 7 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E ele descendia de uma família sacerdotal, como está lá em Jeremias 1:1. Ele era de uma descendência de sacerdotes, mas a sua atividade profética começou no 13º ano do reinado de Josias, que aconteceu em 627 da era antes de Cristo. Jeremias era um jovem, irmãos, que tinha aproximadamente 20 a 23 anos, porque ele nasceu em 650 e iniciou o ministério profético em 627, que daria aí uma idade de 23 anos de idade. Mas o que tem a ver isso para nós? Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que não existe idade para ser um profeta de Deus. Não existe idade para ser profeta de Deus. Eu já ouvi profecias pela boca de criança. Eu já ouvi pessoas idosas falarem em nome do Senhor. Porque não existe idade para ser um profeta de Deus. Todos quando quiserem se posicionar diante de Deus e se colocar à disposição dele para fazer a sua obra, ele acolhe e ele usa, porque ele quer usar. Somos nós, meus irmãos, que estamos aqui na casa do Senhor, que somos boca de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, as mãos dele tocou as pessoas, suas palavras tocou as pessoas, e hoje as pessoas vão ser tocadas através de mim, através de você, sentado aí nessa cadeira onde você se encontra. É você que deve se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento usado nas tuas mãos. Não importa a idade que você tem. Se você se posicionar diante de Deus para fazer algo para Deus, Deus ele quer te usar. Deus ele quer fazer uso da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a ler alguns outros textos bíblicos
mensagem, primeiramente nós vamos ler ler Isaías 64 e versículo 8, que diz assim, Isaías 64, versículo 8: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro. O profeta Isaías dizendo assim: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. Ou seja, é Tu, Senhor, que pode trabalhar em mim. É Tu, Senhor, que pode fazer uma obra em mim. É Tu que pode me moldar conforme a Sua vontade. Porque o vaso não é ele que se auto-forma, não. Ele é moldado, formado pelas mãos do oleiro. E é interessante, meus irmãos, que quando o oleiro ele está trabalhando no vaso, ele começa a formar o vaso de dentro para fora. O oleiro está na roda e ele começa com as mãos por dentro e começa a dar o acabamento e fazer a forma primeiramente interna. Depois ele dá o acabamento por fora. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que quando nós fazemos como fez aqui Isaías, que estava orando, mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu és nosso oleiro. Meus irmãos, quando nós nos entregamos a Deus para Ele nos mudar conforme o vaso, conforme a Sua vontade, Ele começa a trabalhar em nós, de dentro para fora. Você se lembra quando Deus começou a trabalhar no seu coração? Você se lembra quando Deus começou a trabalhar na sua vida? Era algo assim por dentro que queimava. Quando você ouvia a palavra, quando você ouvia os louvores, você ia para a igreja e aquilo queimava em você. Quando vinha uma palavra exortativa, olha, não é para andar mais com mentira, com fingimento, não é mais para andar com palavras profanas, não é mais para cantar essas músicas mundanas que você canta e você fala: sim, Senhor, eu vou parar com esse negócio. Sim, Senhor. E Deus começa a trabalhar de dentro para fora em nós, e nós vamos sendo moldados pelo Senhor, quando nós nos posicionamos como barro diante do oleiro para moldar em nós o caráter de Jesus Cristo. Porque, meus queridos irmãos, este é o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele molda em nós o caráter de Jesus Cristo. Então nós começamos a andar na presença do Senhor em santidade e fazer aquilo que lhe agrada. Em tudo nós queremos fazer o que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque Ele começou a nos moldar de dentro para fora. Quando o homem quer colocar a mão na obra de Deus, irmãos, ele acaba trabalhando. Você quer moldar o outro de fora para dentro. Você não pode mais se vestir assim. Você não pode mais esse sapato. Você não pode mais esse cabelo desse jeito. Você não pode mais isso. Você não pode mais aquilo. A pessoa fala: mas cheguei agora na igreja, está falando que não pode isso, não pode aquilo. Eu não vou aqui. Não, meus queridos irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem molda o vaso é o oleiro. É Ele quem molda o vaso por intermédio da palavra. O oleiro sabe trabalhar. Eu me lembro quando ele começou a trabalhar no meu coração. Você também pode lembrar quando ele trabalhava no seu coração. Que você aceita bem aquilo que Deus vai te orientando. Isso que você faz, isso que não faz mais. Olha, a Bíblia diz isso, então não faça isso. Observa a palavra. Então nós começamos a aceitar a palavra de Deus sem nenhuma resistência. Porque Deus trabalha em nós de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu convido você agora a ir para o Novo Testamento, abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2, versículo 19. Estamos pregando sobre o vaso e sobre o oleiro. Todavia, 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado, aparte-se da iniquidade. Versículo 20. Ora, numa grande casa
não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, um para a honra, outros, porém, para a desonra. Versículo 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, meus irmãos, o vaso de honra é preparado pelo Senhor para toda boa obra. E o vaso de honra, meus irmãos, é aquele que Deus molda, aquele que permite o Senhor trabalhar nele, que se posiciona como barro e chega assim e fala: Deus, eu sou barro, o Senhor é meu oleiro, trabalha em mim, Senhor, tira esses defeitos, Senhor, tira, Senhor amado, esses maus pensamentos, tira, Senhor, a maldade dos meus olhos, da minha boca, dos meus ouvidos, da minha mente. Ó oleiro, trabalha neste barro que sou eu e faça de mim um vaso de honra para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom, meus queridos irmãos, poder ser vaso de honra na casa do Senhor, vaso de honra diante de Deus, para estar fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo: ora, em uma grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Que nós possamos ser vaso de honra na casa do Senhor. Eu estou vendo aqui 2 vasos sendo úteis para enfeitar o lugar. Mas existem outros tipos de vaso também que não está em destaque, mas que também é útil. Então, meus queridos irmãos, como vasos, uns se destacam, outros ficam no anonimato, mas sendo vaso útil para Deus, isso é o que importa. Às vezes alguém pode dizer assim: eu não sei cantar, como muitos cantaram tão bonito aqui nessa noite, eu não sei tocar, como esses músicos tocaram tão bonito aqui nessa noite, eu não sei pregar. Mas, meu querido irmão, se você é aquele que ora pelo pastor da igreja, ora pelos missionários, ora pelos juventudes da igreja, pelos ministérios, você está sendo vaso de honra na casa do Senhor. Você pode não se destacar assim, estando na frente, mas você é vaso de honra no anonimato. Você também glorifica o nome do Senhor, porque na casa de Deus não é lugar de ninguém aparecer. Na casa de Deus não é lugar para ninguém dizer: eu prego, eu canto, eu sou melhor do que aquele, do que aquela. Nada disso, meus queridos irmãos. Temos que ser vasos de honra na casa do Senhor, entendendo que somos vasos, mas quem moldou esse vaso foi o oleiro, o nosso Deus, que criou os céus e a terra, e Ele continua trabalhando. Aleluia! Ele ainda não parou de trabalhar com o barro. Quem sabe você está aqui nessa noite e está preocupado com uma situação familiar. Você sair de casa e
sei, meus irmãos, muitos de nós aqui éramos barro, mas barro daquele lá do fundo do lamaçal, barro mal cheiroso, barro que não tinha consistência, barro sem valor. Estávamos lá distante, né, pastor Alcir? Eu posso dizer isso nessa noite com muita alegria, porque em outras ocasiões, meus irmãos, nós não conhecíamos Jesus e nós, como barros mal cheiroso, barros sem consistência, nós vivíamos nos recos da vida, nós vivíamos por aí, só projetando e maquinando aquilo que não valia nada. Hoje estamos aqui como vaso de honra para glorificar o nome de Jesus. Então, meu querido irmão, minha irmã, esse teu dinheirinho aí na sua casa também pode ser moldado pelo oleiro, pode ser moldado porque ele continua trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, meu Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não são Deus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Você está aqui nessa noite porque o oleiro iniciou o processo na sua vida. Meus irmãos, todos nós somos vasos inacabados. Nenhum de nós pode dizer assim: eu já sou um vaso completinho. Ninguém. Né, irmão Jorge? Não, eu sou um vaso completo. Completo. Já prego, canto, sou pastor de igreja. Eu sou um vaso completo. Nós não somos vasos completos. Todo dia, esse oleiro tem que vir até esse vaso e está dando mais um retoque. Quando o oleiro chega e diz: meu filho, vamos fazer assim. Não proceda mais dessa forma, mas faz assim. E nós enchemos os olhos d'água, porque o Senhor fala conosco dessa forma, com amor, com carinho. E diz: dá para melhorar aqui, meu filho. E nós enchemos os olhos d'água dizendo: sim, Senhor, eu vou melhorar. Eu vou melhorar, Senhor. Todo dia que esse oleiro, ele vem trabalhar nesse vaso que sou eu, e nesse vaso que é você, todo dia. Porque nós, meus irmãos, Paulo recebe essa Tessalonicenses 4:4, que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ele está dizendo: saiba possuir, ou seja, é uma responsabilidade sua cuidar desse vaso. Nem tudo, meus irmãos, está sobre a responsabilidade de Deus. Deus ele começa a trabalhar o barro para formar o vaso, mas tem que haver a permissão desse barro. O barro tem que aceitar o oleiro e colocar a mão nele. Tem que aceitar o oleiro e enviar a mão por dentro e começar a trabalhar. Nós colocamos diante de Deus, rasgamos nossos corações, como diz o profeta Joel, e Deus diz assim: Senhor, eis-me aqui, trabalha nesse barro, Senhor, faz de mim vaso de honra, para glorificar o nome. Nós temos que nos posicionar diante de Deus como um barro para ser trabalhado pelo oleiro. Então nem tudo é responsabilidade de Deus. Quanto a saber possuir o vaso de santificação e honra, meus irmãos, isso é um trabalho nosso. Por isso que a Bíblia diz assim: fugir de toda aparência do mal. A iniciativa da fuga da aparência do mal é do homem. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir. E o diabo ele não aparece com chifre rápido na noite. Ele vem, irmãos, como diz a Bíblia, às vezes até fazendo-se como um anjo de luz. Ele vem
uma aparência, às vezes, que não assusta. E nós nos deixamos levar, não tem problema, não tem nada, não tem problema nenhum. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite para nós, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, não na paixão da consciência, ou seja, consciência, aquele que não tem freio, aquele que é descontrolado, ele não tem controle sobre si. Tudo que ele vê, ele quer. Tudo que ele olha, ele não só admira, mas ele no fundo ele quer para ele a qualquer preço. Não importa se já tem dom ou não, porque é a consciência. Ele não tem o autocontrole. E a Bíblia diz que um cômodo do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, e não na ajuda da consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Você conhece Deus, você conhece o Senhor, você sabe quem é o oleiro, você sabe que você é barro, você sabe que Deus ele tem uma obra a fazer na sua vida. Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Deus para nós nessa unidade é sobre o vaso oleiro. Eu posso até não concluir essa mensagem, mas porém eu quero falar tudo quanto Deus tem colocado aqui dentro do meu coração. É o oleiro quem faz vasos. Você já foi em uma cerâmica ou até mesmo em uma olaria? Se você não foi, ali o processo, o trabalhar, os moldes, os modelos que existem ali, tem vários moldes. Um faz telha, outro faz lajota, outro faz vaso, enfim, meus queridos irmãos, cada um tem a sua utilidade. Sua matéria-prima é o barro. A matéria-prima é o barro. Talvez você não saiba, mas existe cerca de 200 tipos de barro na natureza. Tem barro bruto, tem barro que não tem consistência, tem barro escuro, tem barro claro, tem barro que não tem cheiro nenhum e tem barro que cheira mal. Independentemente do tipo do barro, o oleiro sabe como trabalhar em cada um desses. O oleiro sabe como pegar esse barro e trabalhar e moldar, meus queridos irmãos, porque após o processo de trabalhar, o oleiro ele faz uma coisa. Depois que ele molda, ainda que o barro seja mal cheiroso, ou inconsistente, ou escuro, ele deixa tudo igual, sabe como? Ele leva em uma fornalha de fogo e trabalha esse barro para chegar no ponto necessário que ele quer. Meus queridos irmãos, o oleiro, ele é Deus. Eu falei aqui nessa noite. Ele formou o primeiro homem, chamado Adão. O barro, meus irmãos, é o homem formado do pó da terra. Eu quero dizer com muita convicção aqui nessa noite, o oleiro, ele está aqui para trabalhar em muitos barros que estão, aleluia, que se tornarão vasos. O oleiro aqui nessa noite, eu posso sentir a presença desse oleiro. Se você ainda não sentiu, peça para ele, oleiro, eu me posiciono como barro, quero sentir tua presença, quero sentir tu aqui nessa
facilidade. Alguns, no processo, eles trincam, no processo, eles racham, no processo, eles quebram. Mas o interessante é que esse oleiro, ele não joga o barro que está na sua casa fora. Aleluia. Ainda que você já esteve aqui como um barro, no processo de se transformar em vaso, mas uma situação ou outra levou você a brincar, a rachar, a quebrar. Esse oleiro não joga barro fora que está na sua casa. Aleluia. O barro, meus irmãos, em processo de vaso, quando ele fica, racha ou quebra, ele só sai da casa do oleiro sozinho. O oleiro não joga fora. 18, versículo 4 de Jeremias, ele está dizendo: como o vaso que ele vacia de barro, que trouxe na mão do oleiro, e ele jogou o barro fora. Não, ele tornou a vazia dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Você pode ser até mesmo um vaso que estava em processo de vaso com barro, que se quebrou. Mas o Senhor, Ele não abre mão de você. Ele não joga fora. Ele quer novamente que você venha até a presença dEle e diga: eu sou barro, eu estou aqui. Eu não saí da casa do oleiro, não. Eu estou aqui como barro. É verdade que houve um processo que eu quebrei, eu rachei, eu trinquei, mas eu estou aqui. Trabalhe em mim, faz de mim barro, faz de mim barro, faz de mim barro. Se posiciona como barro diante do oleiro, porque ele não joga barro fora. Ele não joga barro fora. Se por acaso você vier a brincar, achar ou quebrar, por algum motivo todos nós somos sujeitos a qualquer situação, mas não saia da casa do oleiro. Se você cometeu alguma situação que até mesmo você agora está se martirizando, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter tomado aquela atitude, eu não devia ter marcado aquele compromisso, eu não devia ter assumido aquilo, eu não devia ter feito aquilo. É melhor eu sair da casa do Senhor. Eu não posso permanecer, não saia da casa do oleiro, porque Ele vai trabalhar em você, Ele vai te ajudar a superar essa quebradura, esse trinco, essa rachadura. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui nessa noite, Ele não te lançou fora, Ele não te lança fora. Não saia da casa do oleiro, deixa Ele trabalhar em você. Aleluia! Deixa Ele trabalhar no seu coração, deixa Ele trabalhar na sua vida, porque Ele sabe como trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa, meus irmãos, que eu pude observar é que o oleiro, ele não remendou, ele também não maquiou com uma pintura externa, ele não tentou colocar como uma forma de solucionar o problema, esse tipo de coisa, maquiar, pegar aquele vaso, ele ficou, mas eu vou jogar fora. Dá para fazer um remendo aqui, dá para me passar um esmaltezinho, dá para me escorrer uma pintura por cima, ninguém vai nem saber. Esse vaso ele vai para o comércio, é só eu dar uma maquiadinha, uma ajeitada, uma colinha. Não, meus irmãos, este oleiro que me refiro, ele não trabalha com remendo, ele não trabalha com esse tipo de atitude de maquiar, de emendar a coisa. Não, se trincou, se quebrou, ele inicia o processo todo. Aleluia! Ele sabe trabalhar no vaso.
trabalha assim. Deus, este oleiro, Ele não aceita maquiagem no sentido de disfarçar, de encobrir os defeitos e as imperfeições. Ele também não aceita máscaras no sentido de fingir o que não é, de interpretar um papel, como se fosse um ator. Os irmãos têm vasos trincados, rachados, quebrados, meus irmãos, que permanece às vezes cantando, permanece pregando, permanece no ministério, como se nada tivesse acontecido. E Deus, Ele está dizendo: eu não aceito maquiagem no sentido de disfarçar, de encobrir os defeitos e imperfeições. Eu não aceito máscara, eu não aceito esse tipo de máscara no sentido de fingimento, fingir o que não é, interpretar um papel como se fosse um ator. Deus não, irmão, porque Ele conhece luz por dentro, Ele conhece o barro, Ele é o oleiro e Ele sabe com que Ele está lidando. Ele sabe com quem Ele está lidando. Ele também não aceita a aparência somente quando o interior está quebrado. Mas por dentro e por fora parece que está bom. Ele levanta a mão, ele ora, ele manda glorificar, ele manda dar glória aí, dá aleluia aí, e ele canta bem, ele toca bem, ele prega bem. Mas Deus conhece o interior do homem. E se a pessoa continuar se posicionando como se nada tivesse acontecido, como se nada estivesse acontecendo, meus irmãos, não é como Deus trabalhar nesse barro. Enquanto o barro não se posicionar na presença do oleiro, e que esse vaso não vai se tornar vaso, vai continuar quebrachado, trincado, e não existe, meus irmãos, nada para incomodar mais do que um vaso trincado, rachado, quebrado. As irmãs que fazem a faxina na casa, algumas têm vaso em casa, vai lá e compra aquele vaso bonitinho, vai lá na loja e coloca ali, e coloca lá uma flor, aí aquele vaso está ali, né? Mantém o lugar bonito, mas quando o vaso quebra, meus irmãos, a situação é desagradável. Aí a irmã tem que colocar água no vaso, aí o vaso vaza, escorre água, misturando com terra, suja o carpete, suja o sofá, suja o ambiente, porque é vaso trincado, vaso quebrado, não tem como Deus usar. Vaso tem que se posicionar como vaso, com intimidade. Se tentar esconder e continuar quebrado, isso é uma perda muito grande. Vaso quebrado, vaso trincado, rachado, ele incomoda, faz sujeira, ele é inadimplente, caldeiro. Você vai pegar para alguém e falar: aquele fulano da nossa igreja é? Eu nada, rapaz. Vai lá no Zé da farmácia, lá. Vai no mercadinho ali, pô. São Manuel. Vai lá ver. Vaso quebrado, trincado, rachado. Incomoda, faz sujeira. Deus não é isso. Vaso quebrado, trincado, rachado, ele faz feio, ele infere o ambiente, como seu próprio testemunho. Meus irmãos, esse ambiente é tão gostoso, esse lugar é tão bom. Eu conheci o outro lado, eu sei como é bom estar na casa de Deus, eu sei como é bom sentir a presença dEle, eu sei
uma saia, um palmo. E o rapazinho, sem temor de Deus, aquele rapaz, ele olhou assim, e cutucou ele e falou para mim assim: pode isso na igreja? Ele disse: depois ele veio falando.